Começando mais uma aula aqui, e hoje o tema é as 25 obrigações que você precisa validar na sua loja antes de você lançar a sua plataforma, né? Ou se você acabou de lançar a plataforma, você colocou a sua loja no ar recentemente, você também pode validar esses pontos. Mesmo que não foi recentemente, mesmo que você já colocou a loja no ar faz algum tempo, eu convido você a validar esses pontos que eu vou falar aqui. São 25 pontos, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Eu vou falar hoje de 14 pontos e na próxima quarta-feira, às 15 horas, eu falo dos outros 11, pra gente completar os 25. Por quê? Porque se eu for falar os 25 hoje, como são vários pontos e alguns são pontos que a gente vai entrar num assunto um pouco mais denso, a aula vai ficar muito pesada e cansativa. Então eu preferi dividir em dois para que você consiga assistir de uma maneira de mais fácil compreensão. Então assim, se você está para lançar a sua loja, você contratou a plataforma, você já cadastrou os produtos, você já está prestes a lançar a loja, essa aula ela é essencial, é fundamental para você validar se tudo que você precisa ter na sua loja está da forma certa, e se não tiver, você tem que ajustar antes de lançar. Se você já lançou a loja, mesmo que seja recente ou que já faz um tempo que você lançou, também é muito importante você validar esses pontos que eu vou falar. Por quê? Eu tenho quase certeza, ali vamos colocar 99% de certeza, que pelo menos metade dos pontos que eu vou falar aqui, você que já tem a sua loja, você que recém lançou a sua loja, não validou, você esqueceu, passou desapercebido por você, e eu falo isso por experiência aí de vários e vários anos que a gente trabalha com e-commerce, né, que eu atuo com e-commerce, de várias pessoas que passaram pela nossa mentoria, de vários alunos que a gente percebe que eles deixam esses pontos passarem despercebidos, e são pontos fundamentais que se você esquecer de olhar, isso pode comprometer o sucesso e o desempenho da sua loja virtual, beleza? Então vamos lá, eu escrevi aqui no computador esses 14 pontos que a gente vai falar na aula de hoje, então eu não coloquei uma ordem de importância, tá? Então eu vou seguir uma ordem aqui, não necessariamente é a ordem de importância, mas é importante que você anote cada um deles que eu vou falar aqui, para você criar o seu próprio checklist. Então é um checklist que você vai validar um a um, quando a gente terminar aqui a sua aula, você já vai começar essa validação para saber se tá ok, né? Ou se não tiver, você ajustar o quanto antes, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto é você validar se a sua loja tá cross-browser. O que seria cross-browser, né? O browser é um navegador, e o cross é se a sua loja ela é compatível com os navegadores de internet. Então hoje a gente tem o Google Chrome, né, como talvez o principal navegador, a gente tem o Firefox, a gente tem o Microsoft Edge, a gente tem o Internet Explorer, a gente tem o Safari, a gente tem o Opera, a gente tem alguns outros navegadores, mas talvez esses sejam os principais aí, que são os mais utilizados pela maioria dos usuários, principalmente no Brasil. Então, quando você coloca a loja no ar, você precisa saber se a sua loja, a navegação dela e o layout dela está adequado na maioria desses principais navegadores. Porque às vezes a pessoa vai navegar, você é dono da loja, né? Você vai testar só no navegador que você usa, então imagine que você usa o Google Chrome. Você vai testar tudo no Google Chrome, e aí tá funcionando perfeitamente. Mas talvez um usuário que, sei lá, use o Safari ou use o Internet Explorer, quando ele entrar, a loja não vai estar daquele jeito. A loja vai estar com alguma coisa quebrada, uma foto que passou por cima de um botão, a pessoa não consegue clicar, que compromete a navegação. Então, quando a loja tem problemas em navegadores específicos, você pode comprometer o layout, né, o visual da loja. A loja não tá bonita ali, com os elementos cada um no seu lugar, pode ter algum elemento fora de lugar, e pior que isso, comprometer a navegação, porque às vezes um elemento está em cima de outro e você não consegue navegar, o usuário não consegue nem avançar a navegação dele, dependendo se a loja não estiver formatada da forma ideal naquele navegador, né, naquele browser. Então você precisa testar nesses principais browsers para validar, né, se a sua loja está ok. E assim, os browsers hoje, os navegadores, eles cada um tem uma interpretação de código, né? Então quando eu abro a minha loja no Google Chrome, o Chrome vai fazer uma leitura do código fonte daquela loja, daquela plataforma, de uma sequência específica. Ele vai começar a ler um código de um bloco A, depois de um bloco B, do bloco C. O Internet Explorer, ele segue uma outra lógica, ele começa a fazer a leitura daquela codificação de loja de uma outra sequência, e ele prioriza de outras formas. Então por isso que acontece às vezes de uma loja estar rodando bem, né, perfeitamente em um navegador, porém quando você entra em outro navegador, a loja está com algum problema de configuração ou de formatação. Então por isso que é importante você navegar. E aí um segundo ponto, que tem até relação com esse, é a sua loja ser responsiva. O que seria a sua loja ser responsiva? Ela se autoajustar nas resoluções de telas diferentes. Então quando você entra numa resolução de tela de computador, de navegador, a loja ela vai abrir num formato, né? As informações vão estar diagramadas, né? A arquitetura de informação, a diagramação dos elementos vão estar ali perfeitamente adequadas para aquela resolução de tela. Quando você entra no celular, aquelas
informações elas têm que se autoajustar para uma navegação de resolução de celular, que é menor, então os elementos todos mudam de lugar, a diagramação, a arquitetura de informação, ela se autoajusta. Quando você entra no tablet é a mesma coisa. Então, para cada resolução de tela, a sua loja ela precisa se autoajustar para que tanto o layout, né, fique adequado, né, os elementos fiquem adequados de forma harmônica para o seu layout, quanto a navegação não seja comprometida, como eu falei no item anterior. Se tem uma foto quebrando, por exemplo, eu navego perfeitamente no computador, mas quando eu entro no celular, um elemento ele quebra para baixo, porque ele não cabe na tela, e ele fica em cima de um botão que a pessoa não consegue clicar para navegar. Ele está comprometendo tanto o layout quanto a navegação. Mesma coisa da questão do cross-browser. Então, eu até sugiro que quando você for testar o cross-browser, que é você ver se a sua loja está adequada nesses principais navegadores, junto com isso você já testa também se a sua loja está responsiva, né? Se dependendo da tela que você está entrando, os elementos estão se autoajustando automaticamente, você não vai ter que ter uma loja para celular, uma outra loja para computador, uma outra loja para tablet, não, é a mesma loja que se autoajusta e aí você vai ter que fazer esse teste. Várias pessoas, quando eu sugiro fazer isso, as pessoas falam, mas a plataforma já não tem que fazer esse teste, porque eu vou ter que testar isso. A própria plataforma que eu comprei, né, teria que fazer esse teste. Por exemplo, se você alugou uma plataforma, Nuvem Shop, Trade Commerce, Shopify, loja integrada, qualquer uma dessas plataformas que você aluga, né, que são plataformas SaaS, que você paga uma mensalidade, é claro que eles testam isso, é claro que eles validam, né, se a loja deles está cross-browser, se a loja deles é responsiva, eles fazem essa validação. Porém, você quando contrata uma loja dessa, você pode personalizar a loja. Você pode cadastrar o seu banner, você pode cadastrar o seu logotipo, você pode trocar as cores, você tem ali algumas áreas que você pode personalizar de acordo com o que você queira, e nessa personalização pode ser que você desconfigure alguma coisa, pode ser que você quebre, né, algum elemento ali da estrutura da loja, que aí quando você for testar vai estar com algum problema, e é justamente por isso que é muito importante o teste. Por mais que você contrate uma plataforma que já seja validada no mercado, como essa que eu citei, que são plataformas que já têm milhares de clientes, mesmo assim é importante que você teste tanto os navegadores diferentes, né, o cross-browser, quanto a questão de responsividade para que a sua loja você consiga ver que ela está perfeita, né? A navegação está perfeita em várias resoluções de tela também. Um terceiro ponto que a gente vai falar aqui é relacionado com as contas de e-mail. Parece meio óbvio, né? Meio básico, mas eu vejo várias pessoas que quando vão colocar a loja, elas esquecem de criar as contas de e-mail, né, personalizada, tipo contato@o-nome-da-sua-loja.com.br, e aí você pode criar uma conta só, né? Uma conta que seja conta global, por exemplo, contato@o-nome da loja, ou você pode criar uma conta por departamento, contato@o-nome da loja, financeiro, o nome da loja, fornecedores, sei lá, fale conosco, e por aí vai. Ou uma conta para você, né, com o seu nome pessoal, o nome da loja, aí vai do seu critério entender quais contas você acha vantagem criar. Você pode criar uma só e divulgar só essa, ou às vezes você criando outras, por mais que é você mesmo que vai cuidar de todas elas, pode passar uma impressão melhor para o seu cliente, uma impressão de mais estrutura. O cliente ele saber que tem um e-mail para quando eu quero falar de assuntos financeiros, eu tenho outro e-mail para quando eu quero, sei lá, falar com assuntos de fornecedores, um outro e-mail quando eu quero tirar alguma dúvida. Por mais que seja uma pessoa que está vendo, a mesma pessoa que está vendo isso na loja, o cliente não sabe, ele pode perceber a sua loja como uma loja mais estruturada, né? Uma loja que tem vários departamentos ali, isso pode ajudar na imagem que você passa para o seu cliente. E aí depois na configuração lá no seu servidor, na sua plataforma, você pode pedir para redirecionar todas as mensagens por uma única conta, para você não ter que ficar entrando em cada uma. Mas é muito importante que você, antes de colocar a sua loja no ar, você revise, né, esse ponto, se você criou as suas contas de e-mail, para que você não use um e-mail, sei lá, @gmail, um e-mail @hotmail, né? É legal que você use um e-mail personalizado da sua loja virtual para passar essa credibilidade maior, né, para você fazer um brand, né, para sua marca ficar mais fortalecida também. E aí, junto com essa questão de e-mail, entra um outro ponto, que é você revisar os e-mails transacionais, né? O que seriam os e-mails transacionais? Para cada transação que é feita na sua loja virtual, por exemplo, o cliente se cadastrou, é uma transação. O cliente ele fez um pedido, é uma outra transação. O pagamento foi concluído, é uma outra transação. Então o cliente esqueceu a senha e pediu para recuperar a senha, é uma outra transação. Então são e-mails transacionais, né? Para cada microtransação que acontece na navegação daquele cliente, é disparado um e-mail no cadastro, no pedido, na troca de status do pedido, esqueceu a senha e por aí vai. É importante que você revise todos esses e-mails, né? Eu vejo várias pessoas que colocam lá a jornada sem revisar os e-mails. A pessoa faz lá um teste básico, mas ela não revisa a fundo o texto do e-mail. Se ela quer personalizar aquele e-mail com o logo dela, com informações, com texto, com uma linguagem mais adaptada ao perfil dela, né? Porque os textos desses e-mails, principalmente quando você usa uma plataforma de mercado, são textos padrões. É o texto que vai estar lá, meio que todo mundo usa o mesmo. Você pode customizar esse texto, colocar um texto
texto com uma linguagem mais do seu perfil, porque às vezes você usa uma linguagem com o seu cliente, uma linguagem menos formal, uma linguagem mais informal, uma linguagem ali mais descontraída. Você pode trazer, você deve, na verdade, trazer essa linguagem nos seus e-mails. As frases, os textos que você colocar no seu e-mail terem uma linguagem mais descontraída de acordo com como é o conceito da sua marca. Agora, se sua marca for um pouco mais formal, você vai colocar ali textos mais formais. Ou seja, é legal você personalizar esses e-mails, primeiro revisar, para ver se todos os e-mails estão chegando, faz um cadastro, vê se o e-mail chega, se o texto está legal, se você vai personalizar, vê se a personalização ficou da forma correta. Aí você faz uma compra, vê se o e-mail chegou de pedido, você esqueceu a senha, vê se o e-mail esqueceu a senha está chegando, cada troca de status, né? Pedido sendo em separação, pedido entregue, pedido reprovado, pedido aprovado, todos esses status que são alterados, né, na compra do cliente, você revisar se para cada status alterado o e-mail que chega está conforme deve ser, né? Se o texto está correto e tudo mais. Então, revisar os e-mails transacionais é muito importante, tanto para ver se está chegando da forma certa, quanto essa questão que eu falei de personalizar de acordo com a sua identidade, tá bom? O próximo item aqui tem um pouco a ver também com o e-mail, são os formulários de contato, né? Toda loja virtual, quando você entra, tem lá a área de contato, fale conosco, e aí provavelmente tem um formulário, né? Algumas não colocam formulário, algumas lojas deixam só um e-mail ali para a pessoa entrar em contato, mas não tem um formulário na loja, para a pessoa preencher já direto na loja e mandar o e-mail. A pessoa tem que copiar o e-mail e ir pro e-mail dela para mandar mensagem, mas muitas plataformas já deixam um formulário de contato para a pessoa preencher, que é mais fácil para o usuário, né? Ele já está ali na tela, ele já preenche e já envia para você. Você tem que testar se esse form está funcionando, né? Tem que fazer ali alguns testes. Por exemplo, a primeira coisa é testar se está funcionando. Legal, você vai preencher como se você fosse seu cliente e vai enviar. Aí você tem que saber para qual e-mail está sendo enviado. Já vi vários casos acontecerem de colocar a loja no ar, e aí passa ali, sei lá, 1 mês, 2 meses, a pessoa fala, mas e o Fale Conosco? Para onde está indo os e-mails do Fale Conosco? A pessoa nem sabe para onde está indo os e-mails. Aí tá lá num e-mail X que ela nunca acessou, um monte de mensagem de cliente parada lá, porque ela não lembrava qual e-mail estava sendo direcionado, ela esqueceu de testar isso. E isso acontece até com uma certa frequência. Então você tem que tomar muito cuidado para saber qual e-mail você configurou para receber as mensagens que são preenchidas nessa tela de Fale Conosco. É um e-mail que você tem acesso nele frequentemente, né, diariamente, para saber se a mensagem está chegando da forma correta, né, se não está tendo nenhum problema ali no envio dessa mensagem, e se as informações que estão chegando completas, né, se tudo que o cliente preenche ali está chegando. Então você pode pedir para o cliente preencher um assunto, pode pedir para o cliente escolher o departamento da mensagem que ele quer mandar, se ele quer mandar mensagem para o departamento financeiro, caso seja um problema financeiro, se ele quer mandar para dúvidas e tudo mais, isso é uma opção sua ou não, mas em linhas gerais o ideal é que você teste, né, esse formulário de contato, porque eu já vi várias lojas irem pro ar sem testar isso ou sem saber para onde está indo o e-mail, né? E acabar deixando de responder clientes e até às vezes problemas graves acabam acontecendo, porque às vezes o cliente fez uma reclamação nesse formulário, a reclamação chegou, mas o dono da loja não acessa aquele e-mail, esqueceu de acessar aquele e-mail, e aí quando vai ver aquele problema se agravou muito, porque o cliente ficou mais chateado ainda, porque ninguém retornou para ele, e aí não retornou porque o dono da loja nem estava sabendo, né? E aquilo pode se tornar muito grave, sendo que se você tivesse atento, você resolveria de uma maneira muito mais rápida. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente falou de cross-browser, responsivo, falamos de conta de e-mail, e-mails transacionais e formulário de contato. Então, a gente já falou de 5 pontos, né? Vamos para o 6º ponto aqui. O 6º ponto também é básico, tá? Mas é importante reforçar que é a questão da gramática, né? Você revisar os seus textos, né? Os erros de português, a gramática dos seus textos, para que não passe um erro de português ali para o seu cliente. Pega muito mal quando o cliente navega numa loja e tem uma palavra escrita errada, um erro de português ali, vai mostrar que você não teve uma atenção, que você não teve um cuidado, que você não teve um capricho, você meio que colocou a loja no ar de qualquer jeito, sem fazer uma revisão, né? Não pega bem você ter esse tipo de erro. Então você tem que revisar todos os seus textos, tanto os textos institucionais, os textos dos produtos, né? Descrição do produto, tal, toda a parte de gramática tem que ser revisada. Claro que o ideal é que você faça essa revisão logo que você está cadastrando os textos, porque se você depois que cadastrou tudo, tiver que fazer uma revisão geral, dá mais trabalho. Agora, se você faz essa revisão conforme você já vai fazendo cada texto, é muito melhor, né? Porque você já vai otimizando o seu tempo nessa revisão. Mas, independente se você vai fazer no momento que você está cadastrando os textos ou se você for fazer depois, é fundamental que você faça a revisão, para que você não tenha a imagem da sua loja prejudicada por, às vezes, um erro bobo de português. Então, é algo meio óbvio e básico, mas várias lojas não fazem isso e é muito importante que você faça. O próximo é você revisar as suas imagens, tá? Isso também é algo que eu já vi várias vezes acontecer. O cliente, ele cadastra os banners, imagem, quando eu falo imagem, eu estou falando tanto dos banners, que são aqueles banners promocionais e tal, quanto as imagens das fotos dos seus produtos.
Já vi várias lojas irem pro ar e aí o cliente começar a falar, pô, mas tá o dono da loja fala, tá lenta, né? A loja não tá funcionando, a loja tá demorando muito para carregar. E aí quando vai ver, tá demorando muito para carregar e tá lento, porque a imagem que ele subiu tá gigante. Tá uma imagem lá, sei lá, de 1 mega, um banner de 1 mega para carregar, né? O que acaba sendo muito pesado para ser carregado. Então, quando você vai subir essas imagens, algumas plataformas elas otimizam isso, meio que você sobe a imagem, a própria plataforma no sistema dela, ela já reduz ali o tamanho em kbytes da imagem para que a imagem fique no tamanho ideal, ou a plataforma ela te dá um alerta, fala, ó, essa imagem está muito grande, muito pesada, aconselho você diminuir, né, reduzir o tamanho, a resolução da imagem para que não fique tão pesado. Porém, tem plataformas que não fazem isso, você que vai ter que perceber isso sozinho. Então, já é interessante você ter essa revisão, você saber qual que é o tamanho dos meus banners, que é quantos kbytes, e aí qual que é o tamanho ideal. Não existe um tamanho fixado ideal, porque depende muito da imagem. Se aquela imagem ela tiver muitos elementos, se aquela imagem tiver desenho, ou se aquela imagem tiver uma foto real, dependendo dos elementos que estão na imagem, você pode ter menos resolução ou mais resolução, para não distorcer a informação. Mas um tamanho que eu diria, médio aí de um banner, pode variar, sei lá, entre 40 e 80 kbytes, tem banners que podem chegar a 100 kbytes, os banners são maiores, né, aqueles banners grandes. Uma foto de produto, você pode colocar aí uma média, sei lá, de 30 kbytes, 40, 50 kbytes por uma foto, para ela ter uma resolução que não vai comprometer, né, o visual da foto, a resolução, mas em termos de kbytes, em termos de peso, a foto não comprometer a navegação da sua loja. Então é um ponto que você tem que tomar cuidado. Você tem que lembrar disso, né? Não é só ir pegando as fotos, porque às vezes o que o dono da loja faz? Ele bate a foto no celular dele em alta resolução e ele pega essa mesma foto e sobe na loja sem fazer nenhum tipo de tratamento. E aí a foto vai para a loja com, sei lá, 4 megas. Para carregar uma foto de 4 megas, demora muito mais do que carregar uma foto, sei lá, de 80 kbytes, né? Para você ter uma ideia, 1 mega são 1000 kbytes. Então uma foto de 4 megas são 4000 kbytes. É mais ou menos isso, tem uma pequena margem aí de consideração, não é exatamente 1000, mas é mais ou menos isso, só para você ter uma ideia de proporção. Então quando você não faz revisão, você está correndo o risco de estar deixando a sua loja uma carroça muito pesada, porque é muita coisa que é desnecessário que está lá, porque você não fez essa revisão, né, com antecedência e sua plataforma também é leitor. Então, revisar o tamanho das fotos é essencial também. Bom, o próximo ponto que a gente vai falar aqui é a questão da logística. E aí, quando eu falo de logística, você vai ter que revisar isso. Você vai revisar tanto a integração, né, para saber se vamos supor, você está usando Correios, seu operador logístico é o Correio. Você tem que fazer a revisão, né? Você tem que testar para ver se a integração da sua loja, da sua plataforma com o Correio está correta. Se está retornando o valor correto, né? Você colocou lá no carrinho um produto, pediu para calcular o frete. Você tem que ver se o valor de frete que está retornando está correto. E aí você vai no site do Correio e faz um teste isolado lá no site do Correio. O valor que der lá tem que ser o mesmo que dá na sua loja, a não ser que você está usando um contrato, que você está usando uma outra tabela. Aí você não vai, o site do Correio não consegue simular essa tabela, mas você consegue simular de outras formas, né? Com a tabela do seu contrato você faz essa simulação. Então, se está retornando o valor certo e o prazo certo, né? Porque imagina que você fez a integração, mas não está da forma correta. E aí o cliente está calculando um frete que está ficando mais caro do que deveria e um prazo de entrega maior do que deveria. Você vai perder vendas, porque você não revisou se a integração está funcionando da maneira como deveria funcionar. E eu já vi vários casos que a integração, ela calcula, ela retorna o valor, porém com o valor errado. Tá pegando o valor de um outro lugar que não deveria ser. Então você tem que testar para ver se os valores de prazo e de frete estão corretos. Tanto para mais quanto para menos, né? Eu dei o exemplo aqui, se estiver retornando mais, mas se estiver retornando menos é ruim. Imagina que deveria retornar, sei lá, 4 dias úteis, está retornando 1 dia útil. É ruim para você, porque você não vai conseguir entregar, o cliente está esperando em 1, porque foi o que ele viu na tela, mas você vai conseguir entregar só em 3. E aí você vai causar um problema de frustração para o seu cliente. Então você tem que revisar essa questão aí da integração, né? O primeiro ponto. E se for transportador, é a mesma coisa, né? Eu tô falando Correios aqui como exemplo, mas se você estiver usando o transportador, você vai ter que fazer o mesmo tipo de revisão. Fazer a simulação fazendo a compra e o cálculo de frete na sua loja e fazendo essa mesma simulação direto no sistema do transportador ou no sistema do correio. Outro ponto relacionado à logística é a embalagem. Você validar se as suas embalagens que você vai usar, elas são de fato aceitas pelo correio, se elas são de fato aceitas pela transportadora, porque dependendo do tamanho da embalagem, o correio ele não aceita uma embalagem muito grande e ele também não aceita uma embalagem muito pequena, né? Tem um mínimo ali de 16 centímetros para embalagem. Se você tiver uma embalagem muito, muito pequena, o correio nem vai aceitar aquela embalagem, você vai ter que ter uma embalagem maior, do tamanho mínimo, né? Ou se a sua embalagem for muito grande, de um tamanho que seja maior do que o tamanho máximo permitido pelo correio, o correio também não vai aceitar.
aceitar. Então você validar esse tipo de coisa antes de você de fato for liberar sua loja para o cliente comprar, né? Porque imagina, o cliente foi lá, comprou, você embalou, levou no correio, o correio não aceita. Você tem que fazer essa validação do tamanho da embalagem, tanto para correio quanto para transportadora antes. Tanto tamanho quanto as questões do que pode ir escrito na embalagem, de que material pode ser a embalagem, né? Porque dependendo do seu operador logístico, alguns formatos ou materiais eles vão poder implicar, né? Eles não vão aceitar. Então você tem que fazer essas validações com antecedência. É uma validação simples de ser feita, você vai entrar em contato com o seu operador logístico, no caso, se for o correio, você vai falar com o correio, perguntar o que não pode e pronto, né? Não é nada tão complexo, porém é importante fazer a validação. E o outro teste que eu falo para você fazer na questão de logística é você fazer uma compra e mandar entregar para você mesmo, né? Você faz uma compra completa na sua loja, coloca o seu próprio endereço ou o endereço de alguém que você conhece, para que e aí você conclui a compra, você pega o produto, sei lá, leva até o correio, despacha esse produto pelo correio ou pela transportadora e depois você vai esperar esse produto voltar para você, né? Ou para o endereço de alguém que você conhece, para você entender como que foi o processo como um todo, como que foi a experiência completa, né? Desde da compra do pedido até você embalar, levar até o operador, aquele produto chegar até você de novo, para você ver como foi a experiência, se a embalagem chegou direitinho, se não veio bagunçada, se não teve alguma avaria na embalagem, se o produto dentro da embalagem também chegou de acordo. Então, essa experiência você tem que testar antes do seu cliente, porque se tiver algum problema ali que você já percebeu, você já resolve ele antes do seu cliente pegar o problema, né? Então, esse teste completo é essencial, é fundamental que você faça, e eu vejo várias lojas irem para sem fazer esse teste completo. A pessoa não se preocupa em fazer esse teste final, vamos dizer assim. O próximo ponto que a gente vai colocar aqui é os títulos, tá? Você precisa revisar os títulos dos seus produtos. E aí, quando eu falo revisar os títulos, eu já tinha falado da questão de você revisar a gramática, né? É claro que quando você vai revisar o título, você já está revisando ali quando você vai revisar a gramática, você já está revisando a gramática dos títulos, mas o que eu estou falando agora é você ver se as palavras-chave mais importantes daquele produto, né? Porque o título é o título de cada produto. Cada produto da sua loja vai ter um título diferente. Então você tem que revisar se para cada um dos produtos você colocou as palavras-chave principais no título do produto, para que o Google, né, quando a pessoa estiver buscando por aquele produto no Google, a sua loja seja considerada no ranking ali de primeiras posições, porque se as palavras-chave que as pessoas buscam pelo seu produto não estiverem no título do produto, você vai perder muito as chances da sua loja ser bem ranqueada quando aquela palavra estiver sendo procurada, porque esse é um dos critérios que o Google leva em consideração. Às vezes a pessoa ela tenta criar um nome meio que particular dela, o que é legal, você dá um nome para o seu produto, mas é um nome seu, não é um nome que as pessoas normalmente digitam, é legal para você ter uma personalização, né, para você ter uma identidade própria do produto, porém é ruim caso você não também complemente esse nome com as palavras-chave corretas. Então, vamos pegar um exemplo. Imagina que você, sei lá, venda uma camiseta de um tecido X, só que você quer dar um nome para essa camiseta. Então você vai colocar lá, sei lá, camiseta XYZ, só tô dando um exemplo aqui, que é um nome que você deu um nome próprio. Mas quando o cliente ele não sabe, né, que desse nome. Quando ele estiver buscando no Google, talvez ele está buscando lá, camiseta 100% algodão listrada, um exemplo. Se você não colocou algodão listrada no título e o seu concorrente colocou, a probabilidade do seu concorrente aparecer na sua frente na busca é maior, porque você não colocou essas palavras-chave que normalmente seu cliente pesquisa, você não colocou ela no seu título. Então, por mais que você queira personalizar o seu título com atributos seus individuais da sua loja, que os seus concorrentes não vão ter no título do produto deles, você tem que complementar o título com as palavras-chave, as principais palavras-chave, para que você seja bem considerado no ranqueamento das buscas, beleza? Então você tem que revisar todos os seus títulos para ver se eles estão com as principais palavras-chave constando, né, descritas no título do produto. O próximo são as descrições, que é mais ou menos a mesma coisa. Você revisar as descrições dos seus produtos para saber se na descrição tem as palavras-chave principais e se tem todas as informações necessárias. Se nas descrições você colocou ali o material do produto, dependendo do que você vende, nas características do produto, o que contém na embalagem, do que é feito o produto. Então, claro que aí, dependendo do que você vende, você pode vender equipamento eletrônico, você vai ter uma tabela de características diferente de quem vende, por exemplo, moda. Então, dependendo do tipo de produto que você vende, as informações nas descrições, né, as informações que você colocar ali, detalhar na descrição, são diferentes. Mas é importante que você tenha o máximo de detalhes possível na sua descrição e que você revise isso para saber se não faltou nada, porque uma descrição pobre,
pobre, uma descrição que falta informação, ela atrapalha a sua venda. Porque o cliente às vezes ele entrou lá, viu o produto que ele gostou e tal, mas a hora que ele vai ver na descrição se é o que ele está buscando, está faltando informação. Ele fica com dúvida. E como eu sempre falo, o cliente com dúvida, o cliente quando ele tem uma interrogação, ele não compra, né? Ele vai preferir procurar em outra loja que responda essas dúvidas dele e que ele sinta mais confiante em comprar. Então a descrição ela é fundamental para passar essa credibilidade, né? Para fazer o cliente tomar essa decisão de compra também, beleza? E aí o próximo item também, que é meio relacionado, é a URL, né, do navegador. Então, www.sualoja.com.br/categoria/produto. Então, a URL, o que vai escrito ali na URL de navegação, você tem que revisar isso para saber se ela está de acordo. Claro que hoje a maioria das plataformas já tem a URL amigável, né? O que seria a URL amigável? É a URL que as palavras que estão escritas lá, um ser humano consegue entender. Então, vou dar um exemplo de uma URL que não é amigável, o que é péssimo para o Google. Uma URL do tipo www.sualoja.com.br/cat, né, abreviação de categoria, cat 4592, o código da categoria, /prod, né, abreviação de produto, 59574. Aí é uma URL que você tem o nome da sua loja, /cat com código, /prod com outro código. Um ser humano não consegue entender que categoria é essa e que produto é esse, né, porque está com código lá. Consequentemente, o algoritmo do Google também não consegue saber. Então essa é uma URL que não é amigável. A URL amigável seria www.nomesoloja.com.br/categoria, sei lá, plus size vestido de algodão 100% X, sei lá, tamanho GG, um exemplo. Na própria URL já está descrito as informações e as palavras principais. É uma URL que um ser humano, quando ele lê aquela URL, ele já sabe do que se trata, tanto a categoria quanto o produto. Automaticamente o algoritmo do Google também consegue fazer essa leitura, né, fazer essa interpretação. E aí, quando você tem uma URL amigável, você também tem melhores posicionamentos quando uma pessoa, né, um cliente está buscando pelo seu produto no Google. Você ganha relevância no ranking, né, no posicionamento que você tem no Google. Então, você revisar para ver se a sua URL está amigável, né, tanto na navegação de categorias quanto na navegação de produtos, é essencial. E normalmente as plataformas elas fazem o quê? Elas geram a URL automaticamente conforme você cadastra o nome da sua categoria e conforme você cadastra o nome do seu produto. Por isso que é importante nas categorias e nos títulos dos produtos você ter as palavras-chave principais, porque normalmente é elas que vão lá para a URL automaticamente, as plataformas já vai fazer isso, e é elas que vão ser consideradas lá quando o usuário está pesquisando no Google. Então é importantíssimo fazer essa revisão da URL também, beleza? Bom, a gente vai chegar agora nos 3 últimos pontos dessa aula aqui, né? Então a gente vai falar do 12º, 13º e 14º ponto dessa aula, e na quarta-feira que vem às 15 horas a gente fala dos outros 11 pontos, completando aí os 25 pontos. O 12º que eu vou falar é você instalar o Analytics na sua loja, né? Hoje a maioria das plataformas elas já tem lá um relatório de estatística da sua loja, então você pode entrar no painel de controle da loja, da plataforma, lá vai ter um painel geral de visitas, de vendas, de algumas estatísticas meio globais, você tem acesso a essas estatísticas de navegação e tal, pelo próprio painel da plataforma. Porém, é importante que você use o Google Analytics, né? que é uma ferramenta do próprio Google de análise de dados, né? De relatórios de navegação, que é uma ferramenta muito mais completa. O Google Analytics eles conseguem te entregar, além das informações padrões, né? De visitantes, novos visitantes, taxa de rejeição, da onde o usuário veio, né? A origem daquele usuário, quais páginas esse usuário navegou, quanto tempo de navegação ele ficou em cada página. Além disso, o Analytics também te dá o funil ali de navegação, né, para saber qual que é a página que tem mais abandono. A pessoa está navegando, ela foi na página principal, depois ela foi para uma categoria X, depois ela foi para outra, depois ela abandona. Então, você consegue pegar ali pontos de fuga da sua loja, né? Quais são os locais onde meus usuários estão saindo da navegação e abandonando a minha loja. Porque quando você entende qual que é o ponto de fuga, você consegue olhar com mais atenção para ele, para resolver algum problema que pode estar acontecendo ali, fazendo com que os usuários estão abandonando, e aí você não tem mais esses abandonos de navegação. Então o Analytics ele te dá uma série de informações de regiões, né, de quais as regiões que tem mais acesso, idade, navegadores, um monte de informação que você precisa para tomar decisões estratégicas. Você tem que saber da onde estão vindo seus usuários, quanto tempo que o usuário fica em cada página, qual é a página que tem mais retenção, qual é a página que tem mais abandono, a origem de tráfego de cada página e tudo mais. Você tem desses dados
dados você consegue otimizar a navegação, você consegue otimizar as suas ofertas, as suas promoções. Então é fundamental que você tenha o Google Analytics, né, instalado na loja, e para isso é simples, você vai ter a sua conta no Google Analytics ativa, né, analytics.google.com, criou a sua conta lá, ele vai gerar um código e esse código você vai cadastrar na sua plataforma. Hoje, as principais plataformas do mercado já tem um lugar lá na configuração da plataforma que você cadastra o código de Analytics, né? Se você não encontrar, você pede para o suporte da sua plataforma fazer isso, você manda e-mail para o suporte e fala, eu quero cadastrar o código de Analytics, eles vão lá e cadastram, coisa bem simples de fazer, Ctrl+C, Ctrl+V, tá feito, não tem segredo nenhum. Mas é importante que você faça essa configuração, né? Crie a sua conta no Analytics e integre ela com a sua loja para que você consiga fazer essa medição de dados, você consiga fazer o traqueamento, né, de tudo que está acontecendo na sua loja para você tomar as melhores decisões. O próximo ponto, que além do Analytics, é que você tenha o pixel do Facebook, né, o pixel de remarketing do Facebook e o código de remarketing do Google. Eu vou falar principalmente do Facebook e do Google porque são as principais plataformas de anúncio pago, né, que existem várias outras plataformas que você consegue fazer anúncio pago, mas eu vou colocar aqui as principais, que seriam o Face, que já considera o Face e o Insta, né, porque o Face é dono do Insta, e para você anunciar no Instagram, você anuncia pelo gerenciador de negócio do Facebook. Então é o pixel do Facebook, ele já consegue considerar tanto o Face quanto o Insta, e o pixel do Google, ou o código de remarketing do Google. Você precisa instalar eles antes de você lançar sua loja, ou se você já lançou, você tem que instalar o quanto antes. Por quê? Esses pixels de remarketing, eles conseguem rastrear todo mundo que está entrando na sua loja. Então o usuário entrou na sua loja lá. Se você tiver instalado o pixel do Face e o pixel do Google, né, o código do Google, você vai conseguir depois anunciar para esse usuário em outros locais. É meio que você vai conseguir rastrear aonde esse usuário está navegando em outros canais, em outras redes sociais, e você vai conseguir mostrar um anúncio seu para ele, né, em outros canais. Que se você não tiver o pixel, você não consegue rastrear ninguém. As pessoas vão começar a entrar na sua loja e você não vai conseguir anunciar para elas porque você não está rastreando elas, né? Você não está conseguindo marcar elas, né? Identificar essas pessoas. Por isso que eu falo que, mesmo para quem não vai começar a fazer anúncio agora, a minha sugestão é sempre que você comece a fazer anúncio desde o ponto zero da sua loja. Coloquei a loja no ar, que você já tem uma campanha de anúncio pago, mesmo com uma verba pequena, mas para você já começar a ganhar ali uma certa atração. Mas mesmo que você não queira começar fazendo anúncio pago nesse primeiro momento, ainda assim você já tem que ter instalado o pixel do Face e o código de remarketing do Google para você já poder rastrear as pessoas, para você já poder identificar todo mundo que está entrando na sua loja, para que quando você resolver fazer anúncio, você já tem ali pessoas que já foram rastreadas que você vai poder anunciar para elas. Se você esquecer de fazer isso, todo mundo que está entrando na sua loja e você não tem um pixel, está perdendo essa galera. Essa galera você não vai conseguir anunciar para elas, fazer remarketing, né? Reanunciar para elas, para melhorar as suas vendas, né? Então é fundamental essa questão. E aí, por último, que está ligado, né, esse ponto, além de instalar, e aí só para voltar no ponto anterior, instalar o pixel ou o código de remarketing é algo também extremamente simples. Hoje a maioria das plataformas também tem um campo lá no painel de configuração da plataforma, onde você consegue colocar, é um código, o Facebook ele tem um código, que é chamado pixel, e o Google também tem esse código de remarketing, que também ali é um código numérico, que você vai pegar, copiar esse código, e você vai colar ali no painel de configuração da sua plataforma, no campo que está determinado para isso. Se você não encontrar ou não souber, é só você pegar, mandar um e-mail, né, para o suporte da sua loja para eles fazerem isso. No nosso curso completo aqui, a gente mostra como cria o pixel, né, como gera o código de remarketing dentro do painel do Google Ads, né, e dentro do gerenciador de negócio do Face. No curso a gente detalha cada um dos passos, na verdade. A gente mostra como cria o gerenciador de negócio, como gera o pixel, como cadastra o pixel e depois como faz todas as outras coisas, como faz as campanhas, anúncios. O curso ele é completo mesmo, na prática, na tela do computador a gente mostra passo a passo. Mas você consegue fazer isso, gerar esse, assim, uma vez que você conseguiu gerar esse código, você mandar para sua plataforma, caso você não encontre no painel de administração, eles vão conseguir fazer isso de forma fácil também, é bem simples fazer. E depois que isso está feito, você precisa criar os públicos. Então uma coisa é instalar os pixels e os códigos, pixel e ou código de remarketing. Cada um chama de um jeito. Na verdade, você pode chamar de código de remarketing do Facebook ou pixel do Facebook, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Pixel do Google ou código de remarketing do Google também é a mesma coisa. São sinônimos, que cada um chama com um nome diferente. Uma vez que você já instalou esses pixels de rastreamento, você vai ter que criar os públicos. Por quê? Por mais que às vezes você está com o pixel instalado ali, vamos imaginar que a sua loja já está conseguindo rastrear todo mundo que está entrando lá, né? Se você não agrupar essas pessoas num público específico,
pode ser que você não consiga anunciar depois, né? Pode ser que você não consiga ter o público disponível para você usar. Alguns públicos eles são meio que populados automaticamente, né? São, por exemplo, públicos de visitantes. Automaticamente você já consegue ter alguns públicos ali populados, sem você ter que fazer nenhuma ação. Porém, alguns públicos você vai ter que criar você. Então, uma vez que está instalado o código, você vai ter que ir lá criar, por exemplo, o público de quem chegou até o carrinho. Você vai ter que ir lá criar um público das pessoas que chegaram até a URL do carrinho, né, que é a página do carrinho, e falar que todo mundo que chegou no carrinho nos últimos 30 dias, você vai querer que essas pessoas sejam armazenadas, agrupadas nesse público. Ah, eu quero um outro público das pessoas que chegaram até a categoria A, ou até a categoria B, ou pessoas que visualizaram o produto X. Então você pode criar um público diferente para cada uma dessas situações que eu estou dando como exemplo aqui. Mas para que esses públicos estejam ativos, você tem que criar eles antes, né, com antecedência. Como eu falei no curso completo, a gente tem como criar cada um desses públicos, a gente mostra na tela do computador na prática como fazer a criação desses públicos também. Mas em linhas gerais, nesse checklist, né, dessa primeira parte, você precisa ter essa questão do público também criada para que você, quando for fazer anúncio, você já ter os seus públicos disponíveis para você direcionar os seus anúncios para cada um desses públicos, e é o que vai fazer a diferença para você ter resultado com os seus anúncios, né? Porque eu sempre falo, não adianta só anunciar, eu vou anunciar, vou colocar um dinheiro lá no Facebook e vou começar a ter retorno. Não, se você não souber anunciar para o público certo, direcionado certo, primeiro, né, para você anunciar para o público certo, você primeiro tem que ter o público, né, é um passo antes. Você só vai conseguir anunciar, direcionar o seu anúncio para os públicos corretos, para os públicos mais engajados, para os públicos com maior potencial de compra, se você já tiver anteriormente criado esses públicos, populado esses públicos, para daí sim você direcionar o anúncio para eles. Então, o que eu estou falando aqui, esse checklist, é o passo que vem antes de o anúncio ser criado. É o passo que vem antes de você direcionar o anúncio, tá bom? Então, ele é fundamental para que você consiga ter sucesso nas vendas, porque como eu falei, o remarketing hoje é obrigatório, né? Você quando tem uma loja virtual, você não pode esperar que as pessoas que entraram lá vão comprar e você não vai precisar mais fazer nenhuma ação atrás delas. Pelo contrário, as pessoas quando elas entram, elas não compram na primeira visita. Na verdade, uma estatística de marketing fala que as pessoas demoram mais ou menos 7 contatos para comprar de você. É uma média, tá? Tem pessoas que compram na primeira visita, tem pessoas que compram na terceira visita, tem pessoas que compram na 10ª visita, mas na média, uma taxa ali que para você entender como média é o sétimo contato que o cliente tem com a sua loja é quando ele vai decidir comprar. Então, você tem que forçar esses contatos, né, posteriores. O cliente entrou a primeira vez, você tem um Pixel instalado, esse cliente ele vai começar a ser rastreado. Aí você consegue fazer um anúncio para ele quando ele estiver navegando num outro portal, ou quando ele estiver na conta do Instagram, ou quando ele estiver navegando no YouTube, ou quando ele estiver navegando no Facebook dele, ou quando ele estiver navegando na UOL, qualquer outro site que ele for navegar, você consegue mostrar um anúncio seu, você vai seguir, né, o seu anúncio vai perseguir ele. Por quê? Porque você marcou ele com o Pixel e porque você agrupou ele num público e você está fazendo um anúncio direcionado para aquele público, de pessoas que visitaram a sua loja nos últimos, por exemplo, 15 dias. E aí você consegue, através disso, aumentar muito as taxas de conversão, as vendas na sua loja, porque você está fazendo reanúncios para as pessoas que já conhecem você, né, que já estão envolvidas ali com a sua loja, beleza? Bom, então a gente falou aqui desses 14, né, só para repassar cada um deles. Cross-browser, a sua loja tem que validar se ela está cross-browser, se ela está responsiva, se você criou as suas contas de e-mail, se você revisou os seus e-mails transacionais, se você revisou o seu formulário de contato, se você revisou a parte gramatical, né, da sua loja, dos textos, se você revisou as imagens, né, o peso das imagens, para que eles não comprometam a navegação, não deixem sua loja lenta. Se você revisou a parte logística, integração, embalagem e fazer um teste de entregar o produto para você mesmo. Se você revisou os títulos dos seus produtos, para a questão das palavras-chave e tal, e também se você revisou as descrições dos seus produtos. Se você revisou a URL, né, do navegador ali, a URL amigável, para saber se sua loja está com a URL amigável, se as palavras-chave que constam na URL são as melhores possíveis para que quando o usuário pesquisar no Google encontrar a sua loja. Se você instalou o Analytics, né, se instalou o código do Analytics para poder você pegar o relatório completo ali de comportamento do cliente dentro da sua loja. Se você instalou o Pixel ou o código de remarketing do Facebook e do Google. E se você criou os seus principais públicos ali, mesmo que você não vá usar esses públicos agora, beleza? Então, como eu falei no começo, muito provavelmente você que está para começar a sua loja, já está montando a plataforma, mas ainda não lançou, deixou passar
talvez metade desses pontos aqui, se não mais do que isso, e muito provavelmente você que já lançou a sua loja tenha esquecido aí de pelo menos metade desses pontos que eu falei aqui. E isso que a gente nem falou ainda dos próximos 11, são 25, né, na verdade. Então, aqui eu falei desses primeiros 14. Na próxima quarta-feira às 15 a gente vai fazer a próxima aula, onde eu vou falar dos últimos, né, dos próximos 11 pontos fundamentais para você fazer o checklist da sua loja, para que você consiga ter uma loja que realmente consiga vender todos os dias, uma loja realmente que seja uma máquina de vendas para você, para que você tenha um e-commerce de sucesso, beleza? Bom, se você tem qualquer dúvida aí relacionada a esses pontos que a gente falou, comenta aqui para a gente poder interagir. Se você tem sugestão de temas para as próximas aulas, né, para as próximas lives aí, também deixa um comentário para a gente poder montar, né, criar esses temas, criar esses roteiros para fazer essas aulas para te ajudar. O objetivo aqui é entender quais são as suas dificuldades, tá? O que está te empacando hoje, o que está fazendo com que você não avance, ou o que está te impedindo de começar, ou quais dificuldades você está tendo para vender. Né? A ideia é a gente ajudar você em todos esses pontos, desde quem não está conseguindo começar ou desde quem já começou, mas não está conseguindo vender. Então compartilha comigo quais são as suas dores, os seus problemas, para que eu faça uma aula, para que eu possa te ajudar de fato a alcançar o sucesso no e-commerce aí, beleza? Então é isso aí, eu aguardo vocês aí na próxima quarta e fico também esperando os comentários para a gente poder responder. É isso aí, valeu, até a próxima!